Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vim trazer uma receita que eu já fiz um tempinho atrás, só que eu fiz um vídeo cortado e agora eu vou fazer o vídeo inteiro, tá? Essa receita é de sonho, tá bom? Esse sonho não é frito, tá? Ele é um sonho assado. Então, pessoal, eu vou passar para vocês os ingredientes. Depois eu coloco na descrição do vídeo a quantidade certinha, tá bom? A gente vai precisar de uma bacia, tá? 250 ml de leite morninho, um fermento, 10 gramas de fermento em pó. Aqui tem um açúcar, tá? Aquele açúcar mais granulado. Eu uso margarina, tá? Você pode usar manteiga se você quiser. Aqui os ovos. Os ovos meus são caipira, tá? Aqui a farinha e o sal. Primeiramente, a primeira etapa, pessoal, a gente vai pegar uma bacia. Aqui eu já deixei morno, tá? O meu leite. Depois eu coloco pra vocês aí na descrição do vídeo o leite. E a gente vai usar o fermento, 10 gramas de fermento. Esse é o seco, tá? Vocês usam aí o que vocês tiverem na sua casa, tá? Esse aqui é o que eu utilizo. Aí a gente vai misturar até dissolver bem. Olha, pessoal, você dá uma misturada. Depois que você misturar, a gente vai tampar aqui, tá? Se você não tiver tampa, pode ser um pano de prato. Você vai colocar num lugar quente e deixar por uns 5 até uns 15 minutinhos, se você quiser, tá? Deixa ele descansando um pouquinho para ele ativar o fermento. Aí depois a gente vai voltar aqui e vai continuar o vídeo. Pessoal, passado aqui uns 10 minutinhos, a gente vai voltar aqui, vai continuar a receita. Ó, ele tem umas bolhas, sinal que o fermento tá ativo. Lembrando, nunca use leite quente, nunca use ovo gelado e nem margarina gelada e nem leite gelado. Tem que ser tudo ou morninho ou temperatura ambiente, tá? Aí a gente vai colocar o açúcar, tá? A margarina. Depois da margarina, os ovos, tá? Temperatura ambiente. A gente vai mexer aqui. Depois de mexer muito bem, a gente vai colocando aos poucos a farinha, tá? Colocar um pouco de farinha. E a gente já vai colocar o sal junto, tá? Antes, você não coloca o sal antes da farinha. Primeiro um pouco de farinha e depois você coloca o sal. Pessoal, eu vou mexer aqui, tá? E eu vou começar a sova logo em seguida. Eu já vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, sobrou esse tanto aqui, tá? De farinha, não usei tudo. Essa massa não pode ficar mole demais nem dura. Ó, eu vou sovar ela aqui uns 15 minutinhos. Aí você sova aí na sua casa, se você não quiser sovar. Se você tiver batedeira, você pode fazer na batedeira, mas deixar ela um pouco mais mole, tá? Olha, pessoal, a gente vai sovar ela até ela fazer aquele barulhinho. Ela faz um barulhinho que tá soltando ar, senão é que ela já trabalhou já o glúten. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas esse é o ponto da nossa massa. Se você não tiver uma batedeira e não puder sovar, você faz o seguinte: você mistura todos os ingredientes, tampa, coloca um plástico filme, tampa e leva para a geladeira, tá?
Leva de um dia pro outro, porque o glúten dela vai trabalhar na geladeira. Aí no outro dia você enrola, né, os sonhos e deixa ele dobrar de tamanho e assa. Às vezes você não pode sovar a massa, essa é a solução para você. Ou se você tiver um cilindro elétrico também já vai ajudar, porque aí já vai dar o ponto de véu. Então, pessoal, aqui ó, a gente já sovou a massa. Já tá bem sovada, tá? Se quiser sovar mais, pode até sovar um pouco mais. Mas aqui pra mim já tá bom. Então, aqui eu vou bolear ela aqui. Pra você ver. Eu vou bolear ela. A gente vai bolear ela aqui. E eu vou colocar numa bacia, que é a bacia que eu fiz, né? E a gente vai deixar ela dobrar de tamanho. Quanto tempo? 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Não tem problema, dependendo do lugar que você mora, às vezes demora mais, às vezes cresce mais rápido. Pessoal, não vou mexer nessa massa antes dela crescer. Senão não vai dar certo, tá? Cresceu de tamanho, dobrou, inchou, ficou bonita? A gente volta aqui, a gente vai separar os tamanhos, pode ser 25 gramas, 50 gramas, 100 gramas, o jeito que você quiser, tá? O sonho, a gente vai bolear ele e depois a gente vai deixar dobrar de tamanho e vai assar, tá bom? Aí a gente vai entrar no recheio. Enquanto isso, eu vou gravar para vocês o recheio, tá? Pessoal, continuando a receita, aqui eu tenho 1 litro de leite. Aqui eu tenho 2 gemas. Aqui eu tenho o açúcar, tá? Eu vou colocar os ingredientes na descrição do vídeo. Aqui eu tenho o amido de milho, tá? E aqui eu tenho a baunilha. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Olha, aqui eu vou colocar aqui o açúcar no leite. Essas 2 gemas não foram peneiradas, mas se você quiser peneirar, você pode peneirar. Se você quiser ele mais amarelinho, pode ser 4 gemas, tá? Eu uso só 2. Eu não peneiro porque eu coloco ele com a baunilha e eu cozinho bem, aí ele não fica com gosto ruim. Eu vou colocar as 2 gemas. E aqui o amido. Aqui tem mais ou menos 1 colher de baunilha aqui. Vou colocar tudo, tá? Coloca 1 colher bem generosa. Em seguida eu vou pegar um fouet. Vai mexer bem antes de levar ele pro fogo, tá? A gente vai cozinhar ele aqui no fogo baixo, tá? E a gente vai colocar ele depois num recipiente. Então a gente vai colocar no recipiente. E a gente vai colocar um plástico para ele esfriar e não criar camada por cima, tá? Assim que ele esfriar, a gente vai guardar ele na geladeira, tá? Se você quiser deixar ele em temperatura ambiente, tudo bem. Só não pode estar quente na hora de colocar na massa, tá? Tem que estar bem temperatura ambiente. Ou um pouco mais para frio, tá? Bom, aqui eu vou cozinhar lá. A gente vai engrossar bem, tá? Esse creme tem que ficar bem grossinho. Depois eu volto aqui e mostro pra vocês o resultado dele, tá? Cozinhar, depois que levantou a fervura, cozinhar uns 5, 6 minutos pra ele não ficar com gosto de amido de milho. Tá bom? Eu vou cozinhar lá, já volto aqui e mostrar pra vocês como que ficou. Olha, pessoal, acabei de tirar ele do fogo.
tá? A minha panela é panela de ferro, ela não gruda, tá? Eu não gosto dessas panelas essas panelas pretas, sabe? Que solta aquela sujeira, eu não gosto, eu uso só panela de ferro. Ó, pra vocês verem como que fica o creme. Ali eu usei 100 gramas de amido de milho. O que a gente tem que fazer para esse amido não ficar com um gosto ruim no creme? Você tem que cozinhar uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos. Deixar bem cozido depois que pega começa a borbulhar. Aí, pessoal, aqui eu tenho uma assadeira, tá? De alumínio. Eu vou colocar aqui. Olha pra vocês verem o creme. Pessoal, eu tô sozinha, então peço paciência. Vocês têm que ser bem rápido, tá? Pra ele não criar película. Então, você coloca ele aqui. E já em seguida, você coloca um plástico, tá? Se você tiver plástico filme. Se você não tiver, pode ser aquele saquinho que a gente compra mesmo de verdura. É o que eu uso aqui. A gente corta ele no meio e deixa ele aqui. A gente vai colocar uma gradinha para ele esfriar, tá? Não pode estar quente na hora de fazer. Ou, se ele der uma mornadinha, coloca ele na geladeira, tá? Para ele dar uma refrescada. Aí depois a gente vai reservar ele e a gente vai voltar depois que a gente assar pra gente rechear ele. Se você tiver uma manga de confeitar, tá? Aqueles de confeiteiro, você pode reservar aí que você vai usar. Ou se não, você pode colocar na colher mesmo. Eu coloco na colher mesmo, tá? Aqui é pra casa, não é pra vender. Então aí a gente vai voltar, depois que a massa crescer, a gente vai bolear, tá? Separar os sonhos e a gente vai assar, não vou fritar, tá bom? Então, pessoal, aqui ele já dobrou, né? O tamanho. E daí a gente vai dividir ela aqui, tá? A gente vai dividir essa massa. Aí você pode dividir ela em 50 gramas, 25 gramas, depende do tamanho que você vai querer, tá? Eu vou dividir elas aqui, depois eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu estou dividindo 50 gramas, tá? E 30 gramas. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer para bolear, tá? Olha, a gente fecha a mão assim e roda, tá? Fecha a mão firme, tá? E roda. É simples. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Aqui, ó, 50 gramas, tá? Fechou a mão firme? Você roda ela assim na mesa. Empurra pra baixo fazendo pressão, tá? É assim que eu faço. Colocou a mão, faz pressão pra baixo e roda. Então, pessoal, vou fazer isso com todos, tá? Vou colocar aqui na minha forma untada, tá bom? Como eu já disse, vou fazer de 2 tamanhos, tá? 30 gramas e 50 gramas. Depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Pessoal, acabei de bolear todos eles aqui, tá? Como eu expliquei para você vai rodar ele assim, com a mão firme para baixo, tá? Você vai fazer movimentos circulares, pressionando para baixo, para ele fazer, tá? Essa bolinha. Então, pessoal, a gente vai deixar essa massa aqui crescer, tá? Pra vocês verem, eu fiz de 30 gramas, né? 50 gramas. Assim que essa massa crescer, a gente vai assar ela. Aí a gente vai deixar ela bem douradinha, tá? Moreninha embaixo. Depois a gente vai voltar aqui e vai rechear, tá? Esses sonhos. Pessoal, a massa já cresceu, tá? Agora eu vou levar essa massa a assar, 180 graus, forno pré-aquecido, tá? Uns 15 minutinhos. Depois que ficar bem moreninho, a gente vai tirar ela do forno, tá? E a gente vai rechear ela com aquele creme que a gente fez.
Pessoal, terminamos aqui de assar os sonhos. Olha como que ficaram. Ficou bem moreninho, tá? Não queimado, tá? Moreninho. Olha pra vocês verem embaixo. Esse aqui ficou um pouquinho mais branco. Então, pessoal, agora a gente vai cortar eles, tá? E vamos rechear. Pessoal, eu tô aqui cortando, tá? Olha pra vocês verem como que tá macio. Olha como ficou macio. Então, a gente vai cortar aqui até a metade, mais ou menos, tá? Tá bem assado, olha. Bem fofinho. Eu vou fazer isso com todos eles, tá? A gente corta na parte de baixo, só a metade. E aí eu vou pegar e vou rechear eles. Eu vou fazer aqui só um com vocês, tá? Pra vocês verem como que eu vou rechear ele. Ó, pessoal, eu aconselho vocês a estar fazendo com mais ou menos umas 70 gramas de amido de milho, para ele não ficar tão firme assim, ó. Ele ficou bem firme, tá? Eu gosto assim, mas tem pessoa que não gosta, então, para ele não ficar tão firme assim, eu aconselho você fazer ele umas 70 gramas de amido de milho. Ou 3/4 de xícara, tá? Você consegue fazer também, tá? Eu gosto dele firminho assim, mas aí vai do gosto de cada um, tá bom? Então, pessoal, é esse o resultado, tá? Dos nossos sonhos. Olha aqui pra vocês verem. Depois que eu tiver recheado todo ele, aí eu venho aqui pra mostrar pra vocês, tá? O resultado final. Então, pessoal, aqui tá o resultado dos nossos sonhos, tá? Ficaram muito lindos, lindos, lindos. Olha aqui pra vocês verem, não sei se eu vou conseguir filmar aqui. Eu tô com o tripé. Olha pra vocês verem. É claro, né? Não estou fazendo pra vender, não é profissional. Se fosse pra vender, eu ia colocar açúcar por cima, açúcar de confeiteiro, né? Esse aqui é pra casa. Esse aqui eu fiz pra pôr no canal aí. Minha filha pediu, eu fiz aqui, tá? Vou mostrar pra vocês o resultado dele por dentro, tá? Como ficou, tá bom, pessoal? Bem macio. Muito macio. Olha aqui pra vocês verem. Esse é o resultado dos sonhos. Olha, pessoal, como que ele ficou. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com o meu vídeo. E se você gostou, curte, comente, compartilhe. E eu agradeço pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.